Meus caros amigos, amigas, uma alegria nos encontrarmos mais uma vez para mais uma meditação, mais uma reflexão sobre aquilo que a igreja coloca para nós neste domingo de Ramos, nesse início de Semana Santa, um momento muito importante da nossa fé, talvez a semana mais importante do ano litúrgico e que a igreja então pede realmente a nossa atenção. Muito bem, vamos pedir ao Senhor que nos dê a sua graça, a sua bênção, para nós fazermos aqui esta nossa meditação sobre essas 4 leituras que a igreja coloca para nós, na missa, exatamente de Ramos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde encher os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos ao Senhor nesta noite a vossa graça, a vossa bênção, para que nós possamos penetrar, Senhor, profundamente nesses santos mistérios da vossa paixão, morte e ressurreição. Pedindo à Virgem Maria, que acompanhou o Senhor bem de perto, em todo o seu sofrimento, que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus caros amigos e amigas, muito boa noite a todos vocês que estão entrando aí na nossa reflexão. Luzimar, Lia, sejam todos bem-vindos nesta nossa conversa. Queremos, então, como eu disse, conversar um pouco sobre esse mistério profundo que a igreja coloca para nós neste dia de hoje, exatamente esses grandes mistérios da nossa paixão, vida, morte e ressurreição do Senhor. A igreja coloca a leitura do profeta Isaías, capítulo 50, versículos de 4 a 7, depois do Salmo 21, depois aquele texto muito bonito da Carta aos Filipenses, capítulo 2, de 6 até 11, e o Evangelho de São Marcos, capítulo 15, de 1 até 39, que narra a paixão de Jesus. Bem, nesse domingo a igreja celebra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Algo muito interessante é que Jesus sempre fugia, quando o povo queria aclamá-lo rei. Mas agora não, agora ele aceita. Agora ele aceita entrar em Jerusalém, mas tem uma coisa, não vai entrar montado num cavalo branco, todo fogoso, glorioso, não. Vai entrar num jumentinho, como tinha predito o profeta Zacarias. Capítulo 9, versículo 9, o profeta Zacarias já tinha previsto que o Messias entraria em Jerusalém montado num jumentinho, filho de uma jumenta. E exatamente o que aconteceu. Jesus mandou seus discípulos buscar o jumentinho que estava amarrado junto com a sua mãe, uma jumenta. É impressionante como é que os judeus não compreenderam isso. Os doutores da lei, que entendiam tanto da lei, não compreenderam como é que seria o Messias. Não um Messias glorioso, triunfante, político, social, que vinha trazer uma libertação social, mas um libertador do pecado, da morte. É impressionante como não entenderam. E os historiadores explicam isso com muita clareza. Acontece que os judeus estavam assim tão fanatizados por uma libertação social, política, porque eles estavam escravizados ali pelo povo romano, que como que ficaram cegos para as profecias dos profetas que há 700 anos antes de Cristo narravam como ia ser o Messias, o servo de Javé, levado assim à morte como aquela ovelha muda que é levada ao matador e não abre a boca. Os salmos
o Salmo 21, que depois Jesus reza na cruz, né? É impressionante como é que, mas o que é, meus irmãos? É esse fanatismo político que acha que a libertação é social, a libertação é política. Então, sabe o que acontece hoje também com a nossa teologia da libertação de cunho marxista? As pessoas não querem mais pensar numa libertação do pecado e da morte, não, mas é uma libertação política. Tem que libertar politicamente. É uma tristeza. Reverte a salvação completamente. O que aconteceu lá com Jesus acontece hoje também, a gente percebe. Então, essa entrada de Jesus em Jerusalém triunfante, ele aceita por quê? Porque ele sabe que ele vai morrer. E é a morte dele na cruz que vai trazer a libertação. E essa morte que diante dos olhos da população, até diante dos olhos dos discípulos, é um fracasso. Zombavam dele na cruz. Você não é o Messias? Então desce da cruz. Mas ele não desceu da cruz. Exatamente porque ele é o Messias. Porque ele sabia que ele tinha que passar pela cruz, porque é matando a morte que ele ia nos dar a vida eterna. É impressionante tudo isso. Bem, então aí a gente vê esse rei, que é um rei, mas que é um rei manso, um rei humilde, né? Um rei que vem montado no jumentinho, né? E que o seu título, né, de honra e de glória foi pregado na cruz. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Né? O trono dele é a cruz. E o título dele foi pregado exatamente aí na cruz. Né? Então, aquelas pessoas que aclamavam Jesus, colocando ali seus mantos e os ramos das árvores para que ele entrasse em Jerusalém, não pense que essas pessoas estavam entendendo perfeitamente como é que era a libertação de Jesus. Não. Eles cantavam Hosana, Hosana. A palavra Hosana no hebraico quer dizer o quê? Salva-nos, salva-nos. Eles tinham acabado de ver Jesus, né, ressuscitar Lázaro, aquele milagre extraordinário. Então eles pensaram, é agora que esse homem vai restabelecer o reino de Israel, segundo, né, aquele tempo do rei Davi, do rei Salomão, de Israel tinha aquele apogeu. Então aquelas pessoas, e por que eu digo isso? Porque essas pessoas depois não pediram a crucificação dele. E por que pediram a crucificação dele? Porque se decepcionaram. Quando viram ele preso diante de Pilatos, flagelado, coroado de espinho, não é esse o nosso libertador. Não é esse o nosso Salvador. Crucificam, crucificam. Sabe, o Papa Bento XVI coloca isso naquela sua obra, naquele seu livro, né, Jesus de Nazaré. O Papa Bento XVI coloca algumas coisas impressionantes. Por exemplo, ele fala, por que Judas teria traído Jesus? Teria se decepcionado. Judas devia ser daquele segmento chamado os sicários, que eram assim, espécie de guerrilheiros que queriam libertar Israel do jugo romano, fazendo aqueles motins. E Judas, quando viu Jesus fazendo todos aqueles milagres, todas aquelas coisas impressionantes, ele achava que Jesus fosse também virar a mesa, como se diz, por vencerem Pilatos e César e Herodes e tudo mais, e entregar o poder aos judeus. Mas quando ele percebeu que não era nada daquilo, né, aí ele começou a se decepcionar e entregou Jesus. É uma hipótese, pode até não ser a mais verdadeira, mas é uma hipótese que o Papa coloca. Muito bem, então aí, meus irmãos, aquele povo que aclamava Jesus, né, infelizmente aquele povo depois vai também pedir a condenação de Jesus. Né? Será que nós também não fazemos alguma coisa, às vezes, parecida com isso, né? Sabe, essas coisas todas desse domingo de Ramos é, portanto, levar cada um de nós a uma reflexão. Será que eu também não fico esperando alguma coisa de Jesus? E quando Jesus não me dá, será que eu não fico bravo com ele? Eu também não acabo deixando de rezar, de professar a minha fé e outras coisas desse tipo? Não sei. Não é? Mas é importante, meus irmãos, fixar o olhar, né, na glória do Senhor. Esta glória, né, que ele conquista pela paixão e que chega até a sua glória, sem se decepcionar.
ele vem para vencer o pecado, ele vem para vencer a morte. Né? Os ramos, né, que nós levantamos, meus irmãos, aqueles ramos significam, né, vitória. Mas não é uma vitória política, né, de derrubar César, derrubar isso, derrubar aquilo. Não, é uma vitória contra o pecado. É a vitória das virtudes. Né? O grande São Jerônimo exatamente dizia isso, né? Essas palmas que nós carregamos nas mãos devem ser um sinal da nossa vitória contra o pecado e a vitória contra os vícios e a prática das boas virtudes. Está aí. Né? Então, a paixão de Cristo que ele enfrenta, meus irmãos, assim, corajosamente. Ele sabia que ele ia entrar em Jerusalém, ele depois ia ser preso, sofrer tudo isso, sabe? Para nós também, nós precisamos também se conformar, né, com essa paixão de Cristo, que a gente vê o profeta Isaías narrando, né, por exemplo, na primeira leitura de hoje, né, o profeta Isaías, capítulo 50, versículo, né, de 4 a 7, ele diz: o Senhor Deus deu-me uma língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Agora, é bonito que ele diz aqui agora: o Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Né? Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Veja, 700 anos antes de Cristo, o profeta já anunciava o que o Messias ia passar. Seria chicoteado, né? Arrancariam-lhe as barbas, zombariam dele. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Aquilo que os soldados romanos fizeram com ele, né? Depois de terem flagelado Jesus. Nós conhecemos muito bem a leitura da paixão, depois que o flagelaram até o sangue, né? Deixando quase morto, ainda o coroaram. Ah, você não é rei? Então vamos lhe dar uma coroa. E deram uma coroa de espinhos. Você não é rei? Vamos lhe dar então um manto escarlate. Pegaram lá um pano velho, vermelho, e colocaram sobre Jesus. Ah, você não é rei? Então nós vamos te dar um cetro. O cetro é o símbolo do rei. Pegaram uma cana, colocaram na mão dele. Depois pegaram uma cana, batiam na cabeça de Jesus com aquela coroa de espinhos. O profeta já dizia: ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível, como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Olha, meus irmãos, quanta lição para nós essas palavras do profeta Isaías. Né? Jesus sofreu horrivelmente, mas nunca cedeu. Não é? Bonito que diz aqui, né? Não me deixei abater o ânimo. Não me deixei abater o ânimo. Nem coroado de espinho, nem flagelado, nem crucificado. Não é para nós uma grande lição? Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Sabe, quando a gente estuda a história da igreja, a gente estuda os martírios que houve desde o primeiro século do Império Romano, a gente vê com que coragem aquelas crianças, jovens, mulheres como Perpétua, Felicidade, Inês, Bárbara, Cecília, enfrentavam corajosamente o martírio sem medo. A gente percebe que o Espírito Santo estava ali, Cristo estava ali sofrendo naquela criatura e dava a elas uma coragem realmente sobrenatural. Né? É que a gente vê aqui, né, em Jesus. Depois, ele, no Salmo 21, que ele, né, pregado na cruz, ele reza: meu Deus, por que me abandonaste? Aí ele vai colocando, dá a impressão que Jesus está aí desesperado, desanimado, mas não. Depois, com o desenvolver dos salmos, a gente vê a fé dele. E como é que ele termina na cruz? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, com toda convicção, com toda devoção. Né? Riem de mim todos aqueles que me veem, riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou
ele o liberte e agora o salve, se é verdade que ele o ama. Né? Que coisa impressionante. Também nós temos aí esta, né, isto que o salmista diz, né? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, ele o liberte e agora o salve, se é verdade que o ama. Né? Então, na narrativa da paixão de Jesus, do evangelho de hoje, né? Está lá no final deles que as pessoas zombavam de Jesus na cruz. Ele não é o Messias, ele não salvou tanta gente, então salve-se a si mesmo. Né? E o profeta já anunciava isso 700 anos. O que eu fico impressionado é como é que os doutores da lei, os fariseus, os escribas que entendiam profundamente dos profetas, não souberam identificar o Messias nessas palavras. A gente vê o quanto a cegueira política daquela época, né, atuou na cabeça desses doutores da lei. Né? Jesus continuou dizendo na cruz: cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Exatamente isso, né? Cercado por um bando de malvados. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Olha, como era possível que eles esperassem um Messias glorioso, triunfante, né? Poderoso, se o profeta já dizia: transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Olha, meus irmãos, eu pesquisei uma vez quantas vezes os profetas anunciaram como é que seria o Messias. Eu encontrei mais de 30 predições que os profetas fizeram, que se realizaram exatamente na vida de Jesus. Aí que eu fico inconformado, né, como é que esses doutores da lei, eles não souberam, né, identificar Jesus como Messias. Né? Olha que eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Isso aconteceu exatamente. O evangelista diz que quando ele foi crucificado, pegaram as roupas dele, sortearam entre 4 soldados, depois a túnica, que não tinha costura, não dava para rasgar, então a túnica, eles sortearam a túnica. O profeta anunciou isso 700 anos. Como esse povo não entendeu, isso até hoje não entende, né? É impressionante. Ele continua dizendo, né? Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembléia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor, dai-lhe louvor. O salmo termina num ato de louvor a Deus, não é num ato de desespero, nem de... alguns perguntam, o que significa essa frase, meu Deus, por que me abandonaste? O catecismo da igreja, quando explica isso, diz assim que ali Jesus na cruz, ele tinha abraçado o pecado de toda a humanidade. Algo impressionante, né? Para matar na sua morte a nossa morte. Porque o pecado, meus irmãos, ele gera a morte. Por que o pecado gera a morte? Porque o pecado separa de Deus. E Deus é a vida. Sem Deus nós não temos vida eterna. Sem Deus nós estamos longe de Deus, estamos no inferno. Então, Jesus precisava destruir todo o pecado da humanidade para nos religar a Deus e de nós temos a vida eterna. Então, a morte tinha que ser morta. Então, o que Jesus fez? Abraçou o pecado de todo mundo, matou nosso pecado na sua cruz, morreu e quando ressuscitou, ele nos deu a vida. Eu já tenho explicado aqui em outras conversas nossas, né? Eu já tenho explicado aqui que o pecado fere a majestade infinita de Deus e que só uma reparação infinita seria suficiente para poder reparar a ofensa infinita que o pecado faz à majestade infinita de Deus. Então, o nosso catecismo diz que ainda que o homem mais santo morresse na cruz, não adiantava nada. Porque seria apenas um sacrifício de valor finito, uma reparação finita, que não iria atingir a magnitude necessária, infinita, né, da majestade de Deus.
Então o Verbo se fez carne. No seio da Trindade, diz lá a carta aos Hebreus, capítulo 10, né? O Verbo se apresenta e diz: dai-me um corpo, ó Pai, para que eu realize essa obra, eu faça a tua vontade, eu cumpra a justiça. Porque nós temos que entender, meus irmãos, que Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Deus foi misericordioso em nos salvar com a morte de Cristo, mas houve a justiça. O Cristo pagou a justiça divina, o preço da nossa misericórdia. Não há misericórdia sem justiça. Entenda isto. Se alguém, por exemplo, vou te dar um exemplo para você entender. Se uma pessoa te deve, por exemplo, R$1.000 e não pode pagar, e você é uma pessoa muito boa, muito misericordiosa, você diz para ele: está bem, você não pode pagar, sua dívida está perdoada. Foi um ato belíssimo de misericórdia, mas houve uma justiça. Qual é a justiça? Alguém pagou o preço por isso, você. Você que deixou de receber aqueles R$1.000, que abriu mão daquele R$1.000, você sofreu por isso, você perdeu R$1.000 para que o outro ganhasse a misericórdia. Então você percebe que a justiça está atrelada na misericórdia. Não há misericórdia sem justiça. Ok? Deus é misericordioso, mas é justo. É a justiça que leva à santidade. Então, a gente vê aí, né? Como é que Deus salvou o mundo? Com esse sacrifício maravilhoso de Cristo. Bom, depois nós temos, meus irmãos, aqui, né? Depois desse salmo de meditação, nós temos a leitura maravilhosa da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, onde São Paulo mostra, então, toda a humildade de Cristo, todo o esvaziamento de Cristo para poder nos salvar. Como é bonita essa carta. Filipenses 2, do versículo 6 até o versículo 11, eu quero ler para você. É um texto pequeno, né? Jesus Cristo, existindo em condição divina, sendo Deus, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Não se orgulhou de ser Deus. Não. Ele aceitou, mas, diz aqui o São Paulo, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Jesus, meus irmãos, foi vendido como escravo. Sim, porque Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E 30 moedas de prata, está escrito lá no livro do Êxodo, era exatamente o preço de um escravo. Então, olha que ponto Jesus chegou. Sendo Deus, ele não se humilhou de ser Deus, não se orgulhou, se fez homem. Mas se fazendo homem, ele esvaziou-se de si mesmo, se fez escravo, né? Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, a gente sabe que não havia morte, na época dos romanos, mais terrível do que a crucificação. Era uma coisa horrorosa. Às vezes a pessoa ficava pregada na cruz vários dias, e aquilo servia como exemplo para que ninguém fizesse motim contra o império. Os romanos aprenderam com os cartagineses essa prática da crucificação. É tão horrível que quando o primeiro imperador romano que se converteu, Constantino, ele aboliu, a primeira coisa que ele fez foi abolir a pena de morte em Roma pela crucificação. Continuou de outras formas, por decapitação, mas a crucificação ele acabou, porque o Senhor tinha sido crucificado. A morte horrível, 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 né? Jesus, ele morreu logo, porque, além da crucificação, ele tinha passado pela flagelação, coroação de espinhos, e toda uma situação terrivelmente, aquela agonia no Horto das Oliveiras, onde ele chegou a suar sangue. Ele não morreu de uma síncope cardíaca e alguma coisa desse tipo, porque não era a hora dele morrer, mas ele pôde morrer, né, 3 horas depois de crucificado, o que era raro, porque, né, tanto assim que quando os soldados foram, né, tirar os outros da cruz, porque como era sexta-feira, no dia seguinte era o sábado, era o grande dia da Páscoa, não podia ficar nenhum corpo na cruz. Quando foram tirar os corpos, né, os dois estavam vivos, o bom ladrão e o mau ladrão, o Dimas, né, e o outro estavam vivos,
Tanto é que quebraram as pernas dele para que eles, por asfixia, morressem, mas Jesus já estava morto. Aí o soldado apenas atravessou seu coração com a lança, exatamente para, né, desferir o último, confirmar a morte de certa forma. Muito bem. Aí, então, São Paulo diz, né, ele sendo Deus. Isso, meus irmãos, é uma lição para nós extraordinária de humildade. Jesus sendo Deus, né, não se orgulhou de ser Deus. E nós? Né? A gente fica se orgulhando por causa de um diplominha disso, um diplominha daquilo, um diplominha de mestrado, um diplominha de doutorado, um diploma de médico. E ele sendo Deus, né? Não se orgulhou de ser Deus, esvaziou-se de si mesmo, desceu até nós para nos salvar. É o ato supremo da humildade. E tem mais, ele continua hoje nos nossos sacrários, como a igreja ensina, ele continua hoje nos nossos sacrários ali, escondido, vivo, verdadeiro, prisioneiro dos nossos sacrários, aniquilado, em forma de pão, para estar ali à nossa disposição, para nos encontrar conosco, para ser o nosso alimento, para ser o nosso remédio e tudo mais. E nós? Porque Jesus passou por essa humilhação, meus irmãos, sem precedentes? Nós sabemos por quê. Porque o maior pecado, o pior pecado que existe na história da humanidade, chama-se soberba, orgulho, que tem muitos filhos, né? Não os pecados capitais, é o primeiro, né? Soberba, que tem os filhos. Quais são os filhos da soberba? Orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, presunção, autossuficiência, jactância, e vai embora, a mitidez, né? E etc, etc. É o orgulho que derrubou os anjos do céu. É o orgulho, é a vaidade, é a soberba que fez Adão e Eva também obedecer ao demônio ao invés de obedecerem a Deus, e lançaram toda a humanidade no caos do pecado original. Então, para resgatar isso, Jesus, ele é um novo Adão. O primeiro Adão desgraçou a humanidade com a soberba e a desobediência. O novo Adão, Jesus, salva a humanidade, né, com a humildade e com a obediência. Obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe, Jesus quis ir, meus irmãos, dizem, né, os grandes místicos, Jesus quis ir até o fundo do poço, como se diz. A abjeção máxima, ao aniquilamento máximo, né, para poder resgatar toda a humanidade. É um mistério que nós não vamos compreender perfeitamente. Mas São Paulo continua dizendo aqui, né, por isso Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Porque Deus o exaltou acima de todo nome. Ora, eu acabei de dizer, ele foi aquele que mais se humilhou. Então, o mais vai ser exaltado. O próprio Jesus disse muitas vezes, quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Ora, como ele foi aquele que mais se humilhou, sendo Deus, desceu até o ponto máximo da humilhação. Claro que vai ter que subir ao ponto máximo da exaltação. É por isso que São Paulo diz, né? Deus o exaltou acima de tudo, ele deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, lá nos infernos. Toda língua proclama que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos que fazer isso muitas vezes, meus irmãos. Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Né? São Paulo disse, né? Só movido pelo Espírito Santo, a gente consegue dizer isso. Né? Jesus é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Por isso, meus irmãos, que também lá na carta aos Colossenses, capítulo 3, no versículo 23, São Paulo diz, tudo o que fizerdes, né? Tudo o que fizerdes, fazei de bom coração, não para os homens, mas para o Senhor. Ele fala, dando, através de Cristo, glória a Deus Pai. Ele fala, faça tudo em nome de Jesus, para dar glória a Deus Pai. Porque com Jesus,
desceu ao máximo da humilhação e chegou ao máximo da exaltação. Tudo que é feito em nome de Jesus, dá glória a Deus. Bem, e aí depois nós temos também a narrativa do Evangelho, né? A gente sabe que a igreja coloca para nós essa narrativa do Evangelho pelo menos 2 vezes, né? Na missa de Ramos, o Evangelho narra toda a paixão de Jesus, de São Marcos, e depois na sexta-feira, dia que não tem missa. Por que na sexta-feira não tem missa? Porque a igreja quer celebrar o Senhor morto, né? Porque a missa é uma celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que se torna presente ali no Calvário, não é? Mas como a igreja não quer celebrar a ressurreição ainda, quer celebrar só na Vigília Pascal, então não tem missa até a Vigília Pascal. Mas tem, não é, adoração ao Santíssimo na sexta-feira, também no sábado até a missa da noite, e tem também, né, às 15h, a hora da morte de Cristo, a celebração da paixão de Cristo, que é muito bonito. E aí, o Evangelho, que é lido na paixão de Cristo, às 15h da sexta-feira, é exatamente a narrativa que São João faz da paixão. E é muito interessante, se você quiser fazer um bom exercício, você lê a paixão narrada pelos 4 evangelistas, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João. Por quê? Porque como eles escreveram em épocas diferentes, em lugares diferentes, contextos diferentes, é normal que um narrasse uma coisa diferente do outro. Não tem nenhum erro nisso. Tudo aquilo que é fundamental neles é igual. Mas há coisas interessantes que um narrou, o outro não narrou, né? É interessante. E eu gostaria de mostrar a você aqui um livro que pode ajudar a nossa meditação na Semana Santa, muito bom, A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião. Esse livro aqui, A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, foi escrito por um cirurgião francês que se chama Pierre Barbet, e que durante 25 anos ele estudou a paixão de Jesus. Um médico católico francês, e ele estudou profundamente, fez até crucificação de cadáveres ele fez, devidamente autorizado, para ele sentir como é que o Cristo foi realmente crucificado, né? E ele coloca no livro várias imagens mostrando todas essas coisas, inclusive como é que o Cristo, como é que foi, por exemplo, os cravos colocados no pé do Cristo, colocados nas mãos, etc. Enfim, é um cirurgião francês que durante 25 anos estudou a paixão de Cristo. E aqui ele coloca um capítulo, né, que ele narra a paixão de Cristo, é o último capítulo do livro, capítulo 12, a paixão corporal de Jesus. Eu nunca li na minha vida algo tão profundo, tão impressionante, com tanto detalhe de narração de como é que foi a paixão corporal de Jesus. Esse médico, Pierre Barbet, ele conta nesse mesmo livro que depois que ele fez todo esse estudo, ele não conseguia mais fazer a via sacra, porque no meio da via sacra ele ia se sentindo tão mal, porque ele entendeu tão profundamente o sofrimento de Cristo que ele desmaiava no meio da via sacra, ele não conseguia mais fazer a via sacra. É realmente, especialmente esse último capítulo dele, que narra a paixão corporal de Jesus, é algo impressionante. Eu também quero mostrar um outro livro que dá uma reflexão muito interessante para quem queira. As 7 palavras de Cristo na cruz, né? Cristo, meus irmãos, na cruz, ele pronunciou 7 palavras, né, que você colhe nos 4 evangelistas. Quando você lê os 4 evangelhos narrando a paixão de Cristo, cada um dos evangelhos conta alguma coisa. Então, juntando tudo, dá 7 palavras que Cristo disse na cruz. E 7 palavras importantíssimas. Por quê? Porque a gente sabe que as últimas palavras de uma pessoa, antes de morrer, são aquelas palavras mais importantes, né? Não tem dúvida. Eu me lembro que a última palavra que eu escutei da minha esposa, antes dela morrer, ela olhou para um dos meus filhos que estava do meu lado e disse: cuida dele para mim. Cuida dele para mim. Pediu que o filho cuidasse de mim. A última coisa que ela disse.
Ou seja, é a grande preocupação que tinha. Jesus também tinha sua grande preocupação. E ele coloca 7 palavras, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Né? Não são apenas 7 palavras, são 7, né, sentenças que a igreja captou. Meu Deus, por que me abandonaste? Já expliquei. Mas depois ele diz, né? Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Sendo ali massacrado, né? Perdoava. É isso que faz com que Jesus arraste multidões. Porque Jesus ensina uma coisa e vive o que ele ensinou. Lá no Monte das Oliveiras, lá no Sermão da Montanha, ele proclamou o Sermão da Montanha e disse: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Isso foi lá no Monte das Bem-aventuranças. Agora, no Monte do Calvário, ele está vivendo isso. Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Sabe, meus irmãos, nós também temos que repetir essa palavra muitas vezes na nossa vida, contra, às vezes, aquelas pessoas que nos magoam, nos ofendem. Né? Depois ele vê ali, né, aquele ladrão de um lado, o outro, né, um o ofendendo e o outro, né, fazendo aquela manifestação de confiança nele. Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor chegar no teu reino. Que coisa bonita aquele bom ladrão, nós chamamos de bom ladrão, né? Dimas, né? Lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Quer dizer, esse não estava mais pensando num reino político, social, não. Por quê? Porque ele estava vendo Jesus pregado na cruz. Ele, né, por uma graça maravilhosa, ele sabia que Jesus é rei. Ele ia para o seu reino no céu. Lembra-te de mim, Senhor. E Jesus, né, que bonito, né? Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Eu vou te dar o cartão de entrada no céu para você. Exatamente, logo que Jesus ressuscitou, o levou com ele para a eternidade. E depois, meus irmãos, naquela 4ª palavra de Jesus, que coisa bonita, né? Ele vê ali Nossa Senhora, e ao lado vê o discípulo São João, e diz aquela coisa maravilhosa, né? Mulher, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E São João diz que, né, a partir daquele momento, levou Maria para a sua casa. Né? Que reflexão maravilhosa a gente pode fazer em cima disso. Todos os santos e papas da igreja disseram o seguinte, que João ali, aos pés da cruz, representava cada um de nós. Né? Então Jesus entregou Maria para ser mãe de cada um de nós. Olha, meus irmãos, vale a pena a gente meditar um pouquinho nisso. Foi a última coisa que Jesus fez antes de morrer. Porque depois disso, ele vai apenas dizer, tenho sede. Né? Pai, tudo está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. As últimas 3 palavras dele. Mas aí, com Maria, mulher, eis aí o teu filho. Por que essa expressão mulher? Jesus sempre chama Nossa Senhora de mulher, porque ele quer mostrar quem é aquela mulher lá do Gênesis e aquela mulher lá do Apocalipse. Quem é aquela mulher que abre a Bíblia, né, e que lá no Gênesis 3,15 recebe, né, aquela promessa, uma mulher, quando Deus diz para a serpente, né, uma mulher vai esmagar a tua cabeça. Né? Lá nas bodas de Caná ele chamaria de mulher. Não chegou a minha hora. Por que chamaram a sua mãe de mulher? É a grande mulher. Depois a mulher do Apocalipse, vestida de sol, com 12 estrelas na cabeça e, né, e a lua nos seus pés como um pedestal. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Olha, gente, se Jesus coloca Maria como nossa mãe, é porque nós precisamos dela. Maria não é simplesmente uma devoção vazia, singular, periférica, é uma devoção essencial. Os santos dizem, Maria nos leva a Jesus, Jesus nos leva ao Pai. Ela é medianeira de todas as graças. Maria é colocada para nós, diz a Lumen Gentium do Concílio Vaticano II,
Maria é colocada para nós como a medianeira de todas, a mãe espiritual. Lá no céu, diante de Jesus, já ressuscitada de corpo e alma, intercede por nós sem cessar. Feliz de quem acredita nisso. Bendito quem acredita nisso. Que tem como mãe a própria mãe de Deus, a própria mãe de Jesus. O que essa mulher não pode, meus irmãos? Por isso que nós rezamos na Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Né? Theotokos, diziam os gregos, rogai por nós, pecadores. Por que nós achamos de Mãe de Deus? Para lembrar que ela é Mãe de Deus, e como dizia São Bernardo, é a onipotência suplicante, pode tudo. Né? Então, que maravilha essa quarta palavra de Jesus, onde ele entrega a sua mãe para ser a nossa mãe. Meus irmãos, temos que agradecer. E João a levou para sua casa. João foi morar na cidade de Éfeso, porque Éfeso era uma cidade importantíssima da Ásia Menor, hoje na Turquia, né? Éfeso era a capital da província romana, da Ásia Menor. São Paulo viveu 3 anos em Éfeso, e São João foi para lá, porque era uma cidade muito importante para ser evangelizada, e Nossa Senhora morou com São João, lá numa casinha, lá no alto de Éfeso, onde eu já estive umas 2, 3 vezes. Sim, porque tem uma peregrinação da Canção Nova, que eles me convidam para ir como guia, né? E que passa por Éfeso, passa por Tessalônica, passa por Corinto, passa por aquelas cidades todas onde São Paulo passou. Tá aí, depois daquela quinta palavra, Jesus diz, tenho sede. Né? Aí quiseram dar para ele vinagre com uma mistura de incenso, com mirra, porque eles davam para aqueles crucificados, porque aquilo tirava um pouco da consciência da pessoa e diminuía um pouco da dor, mas Jesus não bebeu. Diz o evangelista que Jesus não bebeu, ou seja, Jesus quis chegar consciente até a morte, até o momento de dizer na última palavra, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Né? Sabe, nenhum de nós vai escolher o momento da morte, não. Só Deus é que sabe, mas Jesus não. Jesus escolheu o momento da sua morte. Antes de dizer essa palavra, não é? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Antes disso, ele disse aquela outra palavra, né? Tudo está consumado. Consumatum est. Pai, bebi todo o cálice que o Senhor me deu. Bebi todo o cálice que o Senhor me deu. Né? Ou seja, não falta nada para salvar a humanidade. Paguei diante da justiça divina todo o pecado de todos os homens. Agora, quem tiver fé, quem acreditar, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, quem não for batizado, quem conscientemente rejeitar isso, paciência, não será salvo. Mas daqui para frente, quem crer e for batizado será salvo. Por quê? Porque Pai, consumatum est. Bebi todo o cálice que eu tinha que beber. Só que tem uma coisa, meus irmãos, uma coisa que nós não podemos deixar de dizer. Jesus quer que a gente ajude ele a completar esse cálice. Não é? Você conhece muito bem aquela passagem de São Paulo, a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, né? Onde São Paulo diz, eu completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Então vamos meditar um pouquinho nisso. Cristo passou pela sua paixão, né? Tudo está consumado. Bebi todo o cálice, Pai. Mas é a cabeça da igreja que passou por essa paixão. Mas essa cabeça tem um corpo, que é a igreja. Santo Agostinho dizia, Christus totus. Ele é a cabeça, nós os membros. Então, se nós somos membros de Cristo pelo batismo e participamos da sua morte e ressurreição pelo batismo, então também esse corpo participa da paixão do Cristo para chegar também à sua glória. Sabe, a paixão de Cristo ainda não está 100% completa, porque falta a paixão do corpo, da igreja.
A glória de Cristo também ainda não está completa. A glória de Cristo vai estar completa quando o corpo inteiro da igreja ressuscitar. Então, meus irmãos, a igreja Cristo convida a gente a carregar a cruz com ele. Esse é o sentido daquela palavra que está lá em Lucas 9, 23, em que Jesus diz: quem quiser ser meu discípulo, quem quiser ser parte do meu corpo, né, renuncie a si mesmo. Renuncie. Não viva para os prazeres do mundo. Não. Tome a sua cruz a cada dia e me siga. Sabe, não precisa a gente procurar a cruz, não. A cruz, ela vem quando a gente menos espera. Não é? O grande São Francisco de Sales dizia assim: as melhores penitências que a gente faz na vida não são aquelas penitências que a gente escolhe para fazer. Não. São as penitências que Deus permite que nos atinjam, os sofrimentos que a vida mesmo permite, as doenças, as tribulações, as aflições, as contrariedades. E quem que não tem? Então o cristão abraça esses sofrimentos. Ele não vai procurar o sofrimento, mas quando o sofrimento vem e ele não consegue se livrar deles, às vezes não adianta médico, às vezes não adianta remédio, às vezes não adianta dinheiro. Paciência. Então o cristão abraça a cruz. E o grande São João da Cruz dizia assim: quando é que a cruz fica leve? Quando você ama a cruz. Alguém pode amar a cruz? Pode, se amar Jesus. São João da Cruz dizia exatamente isto, né? Quem não ama a cruz de Cristo não ama a Cristo. Então, meus irmãos, a gente tem que aprender a fazer das nossas contrariedades, dos nossos sofrimentos, um momento de amor a Cristo, abraçando o sofrimento por Ele, por Ti, Jesus. Eu escrevi um livro só por Ti, Jesus. Sabe? E aí, dizia Santo Agostinho, é uma cruz sem cruz. Uma cruz sem cruz. Como assim? Santo Agostinho explicava, ele dizia assim: quando você ama, você não sofre. Mas se você sofre, você ama o sofrimento. Meio esquisito, não é? Mas é. Quando você ama, você não sofre. Mas se você sofre, você ama o sofrimento. Eu comparo, por exemplo, uma mãe que sofre por causa de uma criança. Né? Uma criança, não sei, uma mãe que está com uma criança doente, ela tem que passar a noite, quem sabe, em claro com aquela criança. Né? Agostinho diz que quem ama não sofre. Né? Diz que ser mãe é sofrer no paraíso. Mais ou menos isso, né? Ela ama aquele sofrimento. Por quê? Porque aquele sofrimento é que vai dar garantia de vida para o seu filho. Entende? Transfere isso para Jesus. Transfere isso para a salvação do mundo. Por que torna-se uma cruz sem cruz? Porque quando você ama o sofrimento, você está salvando o mundo com Jesus. Você está completando a paixão que falta à igreja, né, de São Paulo. Todo esse é o sentido maravilhoso que acontece nisso aí. Né? Então, meus amigos e minhas amigas, esse é uma reflexão que, né, esse dia de Ramos traz para nós. Você que já foi à missa ou ainda vai ver então aí toda a narração da paixão, que eu não vou repetir toda ela aqui, porque é um texto longo, quase 40 versículos, mas você já conhece muito bem. Tantas coisas impressionantes acontecem ali, né? Tanta zombaria em cima de Jesus, né? Mas ele ressuscita, né? Ressuscita dos mortos, vence a morte e vence, né, o inferno, vence o demônio e vence todo o mal. Eu quero completar com você essa reflexão, né, rezando um pouco, pedindo ao Senhor, né, que Ele conceda a cada um de nós, Senhor Jesus, conceda a cada um de nós também essa fortaleza espiritual do Senhor diante do sofrimento, diante da morte, né, diante das ofensas, né, diante de tudo isso, né? Concede, Senhor, a cada um de nós a sua graça, concede a cada um de nós essa fortaleza espiritual,
né? Santo Agostinho dizia, né? Sem ele eu me desesperaria na vida, no sofrimento da vida. Sem vós, Senhor, realmente nós desesperaríamos diante do sofrimento, diante das angústias da vida. Mas queremos, Senhor, na fé, caminhar com o Senhor. Contar com o Teu Santo Espírito. Contar com a graça do Espírito Santo, da fortaleza e poder, Senhor, fazer a Tua santa vontade. Eu quero pedir, Senhor, por mim, por todos os meus amigos e irmãos, né, uma santa Páscoa, né, uma santa Semana Santa. Que nós possamos, Senhor, viver esse tríduo pascal, da quinta-feira, do lava-pés, o domingo de Ramos, depois da sexta-feira da celebração da Tua Paixão, e sobretudo o sábado da Vigília Pascal, possamos celebrar, Senhor, com muita alegria, com muita fé, a Tua ressurreição. E nós possamos, Senhor, renovar em nós, né, as graças do batismo. A morte para o pecado, a morte para o mundo, a morte para o inferno e a vida nova em vós, Senhor, né, para sempre. Eu quero desejar a vocês todos que me acompanharam até agora, primeiro uma boa noite, né? Eu quero desejar a vocês que tenham uma santa Páscoa. Mas essa Páscoa de verdade, não é a Páscoa só do chocolate, não é a Páscoa só do coelho, que até tem um sentido, o sentido da gente manifestar nossa alegria, nossa felicidade, mas que seja uma felicidade espiritual, aquela felicidade que não acaba simplesmente quando acaba o chocolate, né? Mas uma felicidade que perdura, né? Na alegria, né, de saber que Cristo ressuscitou e que nós vamos ressuscitar com Ele também. Muito obrigado. Que Deus o abençoe, né? Te dê aí uma santa e feliz Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.